E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Eu achei até uma matéria até interessante aqui. Eu quero compartilhar ela com vocês, né? Ser estrangeiro no Japão na época da pandemia é ser cidadão ou não? A diferença mais básica entre os cidadãos e não cidadãos é que os primeiros têm direito incondicional de estar em seu país de cidadania, enquanto os últimos não. A rejeição generalizada da discriminação baseada na identidade e aceitação dos direitos humanos universais podem ter contribuído para que mais pessoas pensassem que ter cidadania no lugar que você chama de lar não é o mais importante. Mas eles estão errados, pelo menos quando se trata do Japão. Muitas pessoas podem associar a cidadania principalmente ao voto e a outros direitos políticos, bem como a elegibilidade para determinados cargos públicos. Indiscutivelmente, esses são apenas benefícios secundários da cidadania. As crianças não podem votar nem trabalhar, e os cidadãos adultos podem ser inelegíveis para esses benefícios devido à condenação, criminais e outros impedimentos. Vote não muito longe na história e o gênero e a riqueza eram pré-condições para participação política e apenas ser pobre ou mulher era impedimento absoluto apenas na cidadania. E antes de mais nada, tá? Eu peço a ajuda de vocês, por favor. Quem puder, se inscreva no canal, faça parte da família. São todos muito bem-vindos. Mas continuando. Não. O aspecto mais fundamental da cidadania está na geografia. Os metros e os limites físicos do lugar ou lugares na Terra onde você o tem. Como mostrou o coronavírus. Décadas de globalização podem ter resultado em expatriados que eles falam assim, são pessoas que moram fora do país, né? No caso assim, eu que sou estrangeiro aqui no Japão, sou brasileiro no Japão, sou considerado expatriado. Vamos lá. Décadas de globalização pode ter resultado em expatriados, ignorando por sua conta e risco essa distinção muito antiga entre cidadãos ou não. Muitos países estreitaram ou fecharam suas fronteiras em resposta à pandemia. O Japão se fechou para a entrada da maioria dos estrangeiros, mesmo aqueles com residência permanente ou outros vistos de longo prazo, que estavam fora do país quando os patógenos atingiram o ventilador, né? Tipo assim, para não falar, né? Aquele outro termo, né? Ou saíram após o início do surto. O Japão está permitindo a entrada de cidadãos e residentes permanentes especiais de herança coreana. Você vê, até os coreanos, querendo ou não, né? Que estão tentando retalhar o Japão de qualquer forma, o Japão ainda está liberando ainda. Mas se destaca entre as nações desenvolvidas por barrar amplamente a entrada de não cidadãos com status de residência de longo prazo. Essa política parece absurda, pois não há evidências epidemiológicas né, que surgiram que os japoneses têm menos probabilidade de trazer vírus para o país do que os estrangeiros. No entanto, provavelmente faz todo sentido para os políticos e burocratas que o criaram e reflete uma dicotomia fundamental na forma como a nação trata japoneses e não japoneses. Essa dicotomia não é nada nova e está enraizada na realidade básica de que a Constituição da nação é redigida para o povo japonês, com os estrangeiros tendo um status nebuloso desde o início. Bom, isso aí é fato, né? Tendo passado mais tempo do que a maioria lendo sobre como é a lei japonesa, a Constituição em particular, trata os residentes não japoneses, a exclusão do coronavírus, não foi, portanto, nenhuma surpresa. Não é uma nova histeria relacionada a vírus. É simplesmente um reflexo de um padrão bastante consistente. Na verdade, concluí há algum tempo que investir no Japão envolvia riscos significativos.
Embora por investir, eu não me referia a negócios. O Japão é um ótimo lugar para fazer negócios, mas sim a investimentos pessoais. O tempo e a energia necessária para criar uma casa em algum lugar, um investimento que você só consegue fazer algumas vezes na extensão de uma vida, no caso assim, criar um lar para você, né? Adquirir a cidadania japonesa pode ser uma opção para mitigar o risco. Mitigar, que ele fala assim, o risco existe, tá? Ele vai acontecer, só que você diminui o dano, tá? Você deixa o dano no mínimo, mera coisa assim. Por exemplo, você sabe que você está correndo com o carro, você está sem freio, você vai se esborrachar de qualquer jeito. Então você vai tentar diminuir a velocidade do carro de qualquer maneira, de alguma forma, para você não sofrer tantos danos, sabendo que o carro já vai ter algum dano de alguma forma, ou você também, tá? Isso é mitigar. Mas o Japão é o lugar, ou o único lugar onde você deseja ter o direito incondicional de viver? Levantou a pergunta. O principal risco da não cidadania, é claro, é perder o direito de estar no Japão, né? Você perder o visto. Se você está no Japão, provavelmente está seguro, uma vez que eles raramente ou nunca parecem deportar pessoas que estiveram aqui legalmente. Na verdade, o governo só recentemente começou a considerar a imposição de penalidades criminais a não-japoneses no país ilegalmente por se recusarem a cooperar com ordens de deportação. Aí, nesse caso, né, ele quer dizer que são pessoas que cometeram crimes, né, aqui no Japão, e o governo japonês fala para eles, ó, vai para casa, né? Vai para casa que depois você tem chance de voltar, né? Vai para casa, cumpre o que você tem que cumprir lá, faz o que você tem que fazer lá, passa um tempo lá, depois você tem direito de voltar. Só que se essas pessoas não fizerem isso, aí o Japão vai realmente entrar com a deportação da pessoa. Aí se entrar com a deportação, essa pessoa não volta nunca mais. O risco mais provável é o Japão se tornar uma espécie de Hotel Califórnia reverso, do qual você pode sair a qualquer momento, mas nunca voltar. Isso pode acontecer porque você se tornou problemático, mas não o suficiente para deportar ativamente, ou porque algo o que aconteceu fez com que o Japão o impedisse de entrar novamente depois de sair. Isso é o que está acontecendo com os residentes estrangeiros presos fora do país agora. Mas também impõe escolhas difíceis para aqueles no Japão que precisam retornar ao seu país de origem para emergências familiares ou outras circunstâncias urgentes. O coronavírus é um conjunto de circunstâncias sem precedentes, mas a Suprema Corte do Japão confirmou em 1992 que residentes estrangeiros, mesmo aqueles casados com japoneses e pais de filhos japoneses, não têm direito de permanência, o direito de deixar o país temporariamente e retornar. Esse foi o caso de um americano residente no Japão que se recusou a receber suas impressões digitais para protestar contra a imposição dessa exigência à comunidade étnica coreana. Portanto, considere que estar no limite está definido para se tornar problemático, embora, é claro, possa isso mudar a qualquer momento. Portanto, muito antes do coronavírus, uma consideração em minha mente, ao considerar a compra de uma casa no Japão, era sempre: e se eu não puder voltar realmente? De repente. Naquela época era um risco que parecia extremamente pequeno. Sempre me senti bem-vindo no Japão e acho que tenho uma capacidade razoável de distinguir entre o risco teórico e o risco real. No entanto, o risco teórico da geografia, de perder a capacidade de estar ou voltar ao Japão, não pode ser totalmente mitigado. O risco de minha casa pegar fogo também é pequeno, mas pelo menos eu posso fazer um seguro para isso. E descobriu-se que o risco não era tão pequeno ou teórico afinal. Não se trata apenas de casas. A Suprema Corte tem demonstrado repetidamente que,
Quando a situação chega ao fim, a Constituição nunca ficará ao lado de não japoneses de qualquer tipo em um confronto contra o Estado, quer seja elegibilidade para assistência social, emprego público ou direito de ter seu visto renovado. Simplesmente não há casos em que um estrangeiro tenha sido prevalecido no final. Mesmo o único caso que pode ser considerado uma exceção, uma decisão de 2008 que anula disposições discriminatórias da Lei de Nacionalidade, contém várias reiterações do que aparentemente todos os 15 juízes do tribunal pareciam considerar uma verdade óbvia: que a cidadania é um aspecto legal importante em status necessários para desfrutar da proteção dos direitos humanos fundamentais e outros benefícios. Sim, eles disseram isso várias vezes. Se as notícias recentes servirem de guia, o governo parece mais interessado em deixar os trabalhadores manuais, e aí ele abre aspas aqui, tá? Estagiários técnicos, tá? Fecha aspas, de baixos salários do Vietnã, em vez de readmitir alguém com uma casa e residência permanente que passou 20 anos dominando a antiga arte japonesa do Seikatsu, ou, abre aspas, morando no Japão, fecha aspas. Certo, o Vietnã parece ter feito um trabalho excepcional de conter o coronavírus, mas, mais provavelmente, é um sinal de que o governo quer dos estrangeiros que eles venham, trabalhem, paguem impostos e em seguida, idealmente, saiam. Ou não será um fardo se eles ficarem. Isso aí é o que acontece muito, né, aqui no Japão, infelizmente. Dada a situação das finanças do país, se você não está trabalhando e pagando impostos, provavelmente é um fardo. Líderes políticos como o ministro das Finanças, Taro Aso, não hesitam em reclamar sobre o quão teimosamente estéril e longevo o povo japonês é. Mas é claro que ele está preso a eles. Eles são cidadãos. Espero que só piore à medida que o Japão reconsiderar os méritos globalistas e restrito, uma tendência que antecede a pandemia e está ocorrendo também em outros países. Talvez eu não seja o único que acha que está ficando mais difícil fazer as coisas como abrir e manter uma conta num banco japonês ou enviar dinheiro para o exterior. Alguns residentes estrangeiros atualmente presos no exterior podem estar experimentando pela primeira vez como os sistemas regulatórios japoneses podem estar vinculados à geografia. Se você não estiver no Japão, eles se tornam muito mais difíceis de se usar. Não tenho certeza se é muito melhor para os japoneses que vivem no exterior. Eles podem acessar vários serviços por meio dos consulados japoneses, mas não tinham direito de voto até 1998 e foi necessária uma rara decisão de inconstitucionalidade em 2005 para que esse direito fosse finalmente levado a sério. Então, eu tenho alguma expectativa de que, se eu me aposentar em outro lugar depois de uma vida no Japão, o governo japonês fará qualquer coisa para me ajudar a fazer coisas como manter uma conta bancária ou receber minha pensão fora do Japão. Tem essas perguntas, né? Claro que tem pessoas que recebem, né, fora do Japão. Só que o sistema de pensão japonês é meio complicado, tá? Ele é meio, como é que se fala assim em japonês? Mendokusai. Não. Espero que todas essas coisas se tornem mais difíceis e crescentes pressões fiscais sobre o Japão para tornar os ex-residentes não japoneses uma fonte tentadora de direitos de pensão não reclamados e fundos adormecidos em contas bancárias que são muito difíceis ou caros para acessar. No caso, assim, a galera vai embora, acaba esquecendo dinheiro ou deixa dinheiro, contas abertas aqui, esse tipo de coisa. O dinheiro acaba ficando aqui e sem o dono, tá? Porque o dono foi embora e não consegue acessar do exterior. Os adultos maduros percebem que amar as outras pessoas significa aceitá-las como são e não esperar que mudem quando ou da maneira que você acha que deveriam.
Provavelmente é o mesmo com os países. E, por mais que nós, de sua diáspora estrangeira, ainda amemos o Japão, devemos definir nossas expectativas de acordo. O Japão pode até nos amar de volta, mas não da mesma forma, incondicionalmente. É isso aí, né? Acabou, né? O texto, você vê que o texto ele diz um pouco, né? Que você não vai ter a mesma forma. Você pode ter um amor danado pelo Japão, mas o Japão difícil, politicamente falando, né? Dificilmente vai retribuir da mesma forma, como eu já havia questionado em outros vídeos, né? Tanto que tem até japoneses que falam a mesma coisa. Por que vai pagar a ajuda do dinheiro japonês para estrangeiros? Se eles têm o direito, se eles podem fugir para o país deles, no caso, eles usaram bem esses termos, né? Eles podem ir embora para o país deles e a gente se ficar aí, ó. Então tem muitos que pensam assim. Então é aquela coisa que acaba até dificultando muito. Você vê que o governo japonês, para fazer cobranças, é rápido, né? Mas determinadas coisas para poder ajudar é difícil. Um grande exemplo que tem nisso foram as próprias empresas japonesas, tá? Que pediram ajuda do governo para manter os empregos do coronavírus, no caso da pandemia, não estão conseguindo receber esse dinheiro por causa de muita burocracia, mas muita mesmo. Então muitas empresas estão deixando de lado, só que o que está acontecendo? Demissões. Só que o que mais o governo japonês está pregando agora? Não demitam, né? Nós vamos ajudar vocês. Só que, cadê? A ajuda de 100 mil veio de, como é que se fala assim? Em boa hora veio, nossa, ajudou demais. Não só a mim, como muitas pessoas também, seja estrangeiros e japoneses. Ajudou. Só que hoje o governo quer esse dinheiro de qualquer forma, de volta. Por quê? Porque o governo está no vermelho. E como é que ele está fazendo isso? Você vê que o Japão está subindo muito rápido o número do coronavírus, né? E ele está lançando campanhas de incentivo, né? Igual assim, o turístico, no caso o Go to Travel, tipo eles falando assim, vão viagem, mas tomem cuidado com a infecção, mas viagem, gastem dinheiro, né? Agora vai sair a campanha Go to Eat, né? Vão no restaurante, comam no restaurante, gastem nos restaurantes. Só que ao mesmo tempo eles falam assim, não aglomerem nos restaurantes. Mas você entende um pouco da hipocrisia? Eles querem que as pessoas lotem os restaurantes para comer, mas ao mesmo tempo eles querem que evitem encher os restaurantes. Faz lógico um troço desse? Não faz, né? Então tem muita coisa assim. É a mesma coisa no Brasil, né? Tem lugares no Brasil que para poder tirar o visto não precisava tirar a elegibilidade. Agora é necessário tirar a elegibilidade. E isso é um documento pago, né? Então o Japão está querendo dinheiro de qualquer forma. Não é? Está errado? Não está. Não está errado. Porque o país precisa se levantar de alguma forma. Só que, independente de ter nacionalidade ou não, as pessoas aqui estão pagando, né? Pagando seus impostos, pagando suas contas, tentando viver da melhor maneira possível. E às vezes isso tem retorno? Complicado, né? Você vê que o mesmo atendimento que o japonês tem, que o brasileiro ou o estrangeiro tem, é diferente, né? Às vezes é muito diferente. Tem lugares que não fazem distinções, tem lugares que fazem, infelizmente. Mas é isso aí, é só como é que se fala assim, são só alguns pontos, né? De quem mora aqui já tem noção, né? Do que eu estou falando, vive na pele. Mas de qualquer forma, é isso aí. Então, se gostou do vídeo, né? Se inscreva no canal, deixa seu like, né? E compartilhe com outras pessoas. São todos muito bem-vindos na família. Até o próximo vídeo, um abraço!